Coimologia. Muitos me perguntam o que significa a palavra coimologia. É a ciência da comunicação imagética, daquilo que não aparece nos exames convencionais e que faz você sofrer. É às vezes mais forte que a dor física. E ciência sempre é algo fácil de fazer e dá certo. Guarde muito bem este conceito. Ciência é algo que é fácil de fazer e dá certo. E assim muitos cientistas também se lançaram, depois de ouvirem falar de muitos experimentos sobre a mente. Vamos ver se o nosso pensamento tem influência sobre a água, já que o nosso corpo tem 70% de água. E o cérebro também. E o Bernardo Gray, da Universidade de Montreal, se lançou à pesquisa para verificar a influência do pensamento, da intencionalidade, se poderia alterar as moléculas da água. A água é um cristal e tem uma forma, tem um desenho geométrico, as formas, os cristais da água. E após suas experiências, verificou que realmente a intencionalidade dirigida com pessoas treinadas alterava a estrutura molecular da água. E concluiu que o pensamento, a intencionalidade, altera, portanto, a estrutura da água. E a notícia se espalhou. Um outro cientista, Dr. Hans Gene, especialista em análise de solo do planeta Terra, ele analisava a Terra de muitas regiões do planeta, nosso planeta, e verificava uma íntima ligação entre a Terra, a vegetação, a altitude, inclusive com os cereais, principalmente, com as civilizações e os costumes, e às vezes até a cor dos olhos. E ele então ficou curioso também saber se o pensamento, a intencionalidade agiria sobre a estrutura de certos materiais que ele selecionou. Pegou a água, o azeite e mais o enxofre em pó e o grafite. Esses 4 materiais. Estudou como eram as formas antes de iniciar a intenção de alterar as suas estruturas. E realizou treinamento para modificar a estrutura molecular desses 4 materiais. Um de cada vez, evidente, na sua experiência. E após ter realizado todos os testes, constatou que realmente a intencionalidade dirigida altera a estrutura daqueles materiais. Veja, o pensamento alterando a matéria. O grafite, o azeite, a água eram matérias e os seus cristais se alteravam de forma. Eu mesmo também, ele ficou entusiasmado com a pesquisa e foi divulgado. E ele tinha muito conceito mundial como cientista da Terra. E o experimento dele também foi muito bem aceito e propagado entre os cientistas. Virou notícia, virou mais celebridade do que ele era. Mais do que seus próprios livros. E um outro cientista japonês também fez as mesmas experiências sobre a água, com um detalhe importante.
ele divulgou suas experiências num congresso científico, onde existiam centenas de cientistas do planeta, da Terra, vindo de diversos países, e comprovou também que a intencionalidade, as emoções interferem na estrutura molecular da água, tanto no nosso corpo presencial como a certa distância. E a fama maior não foi para o Bernardo Gray, nem para o Hans Gene. A fama ficou mundialmente maior entre os cientistas para Masaru Emoto, por causa de sua divulgação num congresso científico, onde havia centenas de cientistas de vários países. Aí eu pergunto se o pensamento tem uma influência sobre os cristais, algo material. Imagine então a influência que o pensamento tem sobre quando você volta do seu trabalho. O empresário volta do seu trabalho xingando os impostos, os boletos bancários, contas para pagar, clientes que não pagam em dia, funcionários de mão de obra não qualificada, perdas, estragos. E relata todo esse insumo de sofrimento, algo normal dentro de uma empresa em andamento, e o filho fica ouvindo. E quando ele se forma, vai trabalhar com o pai. O pai o convida, venha, a minha empresa, o meu sonho, desejo que você continue. E ele vai. E o velho querido falece. E o filho começa a sentir as dificuldades. Realmente, a empresa é como o pai falava. Algo ruim. E não vê perspectiva futura de expansão de negócios, de criatividades, e sonha em vender ou fechar. E daí você ouviu muitas histórias contadas que os filhos não souberam conduzir o negócio do pai. Primeiro, porque não era o sonho deles. Isso é fundamental. Que geralmente nós lutamos pelos nossos sonhos. E o sonho do pai não é o mesmo do filho não é o mesmo do pai. E, por sua vez, tinha dentro dele as memórias celulares, lembranças de tudo que o pai tinha falado durante muitos e muitos anos. E aquilo ficou gravado dentro de si. Portanto, não vê perspectiva de bom negócio e pretende vender ou fechar. Isso sempre está acontecendo. Então, eu estudo somente a influência do pensamento, eu não estudo o mercado. Elementos incontroláveis. Às vezes, um vírus não estava previsto e deu uma calamidade mundial. Eu chamo elementos incontroláveis do marketing. Mas os elementos controláveis do pensamento nós podemos ter e controlar, sim. Então vamos modificar os nossos pensamentos conosco para que tenhamos cristais de água brilhantes dentro de nós e dentro do nosso lar. Qualquer questão pode questionar, contrariar o que estou falando. Será um prazer muito grande em tê-los. E siga o nosso canal. Teremos muitos e muitos cafezinhos para compartilhar com vocês. Muito obrigado.